Acha ele e começa a falar. O que você acha? Pode falar. Bom, essa obra, Justiça Trabalhista do Brasil, ela é uma ideia antiga. Eu estava no tribunal, compondo as 7ª e 9ª turmas aqui do Tribunal do Rio de Janeiro, do Trabalho, eu já estava alinhavando algumas linhas e pensava em escrever qualquer coisa a respeito da morosidade e o trauma, né, que se anunciava àquela altura, o que seria essa justiça em termos de acúmulo de ações, de fortes demandas e da falta de estrutura, a própria administração desse jurisdicionado como um todo. Mas com a evolução, com os desdobramentos, eu encontrei alguns subsídios, alguns argumentos novos que me levou a mostrar uma transformação de uma justiça que era uma justiça de pacificação, ou seja, uma justiça que teria como seu triângulo o trabalhador, o empregador e a justiça, para mediar esses conflitos do contrato laboral, do contrato de trabalho. Mas existem algumas coisas, por exemplo, que eu até ataco no livro, eu falo sobre isso, que nos deixa bem seguro com relação a essa informação. A promoção do juiz na carreira dele para ascender ao tribunal, sair do 1º grau para o 2º grau, ela se dá por merecimento ou por antiguidade. Por merecimento, o quesito acordo, conciliação, não conta, o que conta são sentenças. Então aí já cria-se uma indústria de judicialização, porque quanto mais sentenças, né, maior é a chance numa competição de merecimento. Conta realmente no currículo do juiz. Isso é uma distorção muito leve do ponto de vista para a sociedade, mas na estrutura do judiciário é uma distorção bem complexa, porque ela dá a essas partes, cria-se uma espécie de blindagem, ou seja, não é assim que nós vamos resolver os nossos problemas. Nós vamos resolver os nossos problemas na justiça do trabalho, que tinha que ser uma justiça pacificadora, de conciliação, de pacificação, brigando, ou seja, colocando num papel que eu penso, que você pensa, rebatendo aqui, rebatendo ali, recorrendo. Aí o processo faz esse percurso, que hoje, em média, todas as instâncias, um processo trabalhista hoje demora seguramente 10 anos. Né? Nós temos no contexto de justiça mais de 50 fórmulas de recurso. Na justiça do trabalho, esses recursos, eles acontecem de forma diferenciada da justiça comum, do civil. Mas pelo artigo 759, a CLT faculta ao julgador se socorrer em outros códigos, inclusive no Código de Processo Civil, para subsidiar naquilo em que a CLT, com a subsidiação da lei trabalhista, seja omissa. Aí começa uma série de coisas. Por exemplo, o artigo 457, J, que tem previsão de execução 15 dias e manda já penhorar para garantir o total da dívida e etc, colide com o 880 da CLT, que já tem previsão nesse Instituto da Execução. A execução trabalhista ela vai do 880 a 888 perfeitamente. Até o 922, que é o final, até o 918, até o 918, porque a CLT ela tem 922 artigos. E eu falo justamente no livro, nessa obra aqui, Justiça Trabalhista do Brasil,
eu falo exatamente sobre essa questão dos artigos que não precisavam mais existir na CLT, para enxugar. A CLT hoje, ela seria tão útil quanto é sem 300 e poucos artigos, quer dizer, seria um código de 600 e poucos artigos. Bom, agora nós estamos já com o advento do novo Código de Processo Civil, o novo CPC, que entra em vigor a partir de 2015, que traz algumas inovações. Uma delas, ela prevê, inclusive, a utilização da arbitragem, que é a Lei 9.307 de 2005, nos conflitos trabalhistas, onde aquelas pessoas os trabalhadores que não são suficientes, ou seja, são engenheiros, administradores, que tenham um conhecimento melhor dos seus direitos, das suas condições, e que ostentem valores salariais mais elevados, de negociar numa arbitragem sem risco nenhum, sem prejuízo material nenhum. Ele vai abrir mão de sã consciência, né? Isso é uma discussão que está aí. Eu acho que isso deve caminhar bem, porque eu entendo que, embora seja CLT, embora seja trabalhista, embora seja o hipossuficiente, embora seja uma justiça diferenciada, não deixa de ser leis como outras leis, como é no Código de Defesa do Consumidor, como é na lei fiscal, como é as leis marítima, as leis de SA, de empresas, né? Bom, esse é um ponto que eu acredito que tenha já, nesse curto espaço, dado uma pontificado sobre o livro Justiça Trabalhista do Brasil, e nós vamos a uma segunda parte agora para finalizar. Bem, voltando então à obra Justiça Trabalhista do Brasil, eu tive essa preocupação logo de início do livro, nos seus primeiros capítulos, a mostrar a estrutura do judiciário, e faço uma crítica muito contundente em relação aos tribunais naníquicos do Norte e Nordeste. São tribunais superiores, né, de segunda instância, que não julgam nem 3.000 processos por ano. Então, sede, desembargadores, turma, estrutura, carro oficial, um gasto astronômico. Uma coisa assim que realmente chega a ser repugnante, e eu venho o tempo todo batendo nesse ponto, no livro, e até hoje em minhas palestras e nos artigos que escrevo para vários sites jurídicos, que é essa questão do alto custo, não só da Justiça do Trabalho, mas do Judiciário brasileiro. Nós temos hoje um orçamento, entre aspas, de 70 bilhões para o Judiciário em 2015. 68 milhões e qualquer coisa. 93% deste orçamento ele é destinado à folha de pagamento. Os nossos juízes, os nossos ministros, os nossos serventuários da justiça, eles recebem os maiores salários do planeta. Aliás, não existe nem na China, que tem uma superpopulação, na Índia, um país, uma nação que tenha 100 milhões de ações no judiciário. De forma nenhuma. Nos Estados Unidos, são 300 e poucos milhões de habitantes, não chegam a 80 mil processos no judiciário. No Japão, 5 mil processos. Na Alemanha, 15 mil processos. Na Inglaterra, 6 mil, 5 mil, 6 mil processos oscilam ano a ano, mas mantém essa média. Bom, ao que se deve isso nessa metamorfose de tudo se resolver na justiça? O acesso ao judiciário? Não. Porque, por exemplo, nas questões cíveis, para se conseguir uma gratuidade de justiça, mesmo que o seu direito seja um direito de menor porte, se você não entrar pela via do juizado especial, você vai entrar pelo rito ordinário. No rito ordinário é quase que impossível você conseguir um pleito de gratuidade de justiça.
aí determinados problemas. Por exemplo, você não pode entrar no judiciário civil para fazer uma demanda onde tem a perícia, que ele não é competente. Então você tem que ir para o judiciário estadual ou ordinário. No judiciário estadual ordinário, na justiça estadual, no rito ordinário, você tem que pagar custas. Não adianta pedir, não vai conseguir isenção. Ora, por quê? Quem pede isenção de custos num processo no judiciário pelo rito ordinário, automaticamente ele tem uma isenção de custa, mas ele não vai ter dinheiro para pagar a perícia. Então não adianta dar a gratuidade de justiça. E se depender do Estado para designar um perito gratuito, a ação é ad eterna. Está arriscado demorar assim, além daquele tempo previsto da primeira parte que eu mencionei aqui. Na Justiça do Trabalho não existe a necessidade de gratuidade de justiça. Ela é uma justiça gratuita para o trabalhador. Mas para o empregador, ele tem que pagar uma série de depósitos recursais, da primeira para a segunda instância, quando recorre para o tribunal, do tribunal para o Tribunal Superior, TST, e do TST para o STF, quando tiver alguma matéria que seja de análise constitucional. São custas, são valores altos. Então eu pergunto, um pequeno, médio ou microempresário, ou uma empresa individual, que tenha uma demanda trabalhista, como que ele vai pagar custas de um processo trabalhista para se defender, se ele sequer teve dinheiro para pagar o empregado? Quem fica sem o direito? O empregado sem receber, porque a empresa não tem condições de pagar as custas. E a empresa sem poder recorrer, porque não tem dinheiro para pagar as custas. Fica aí uma interrogação, e eu devolvo para o próprio judiciário, para as cabeças pensantes, que nos apresente uma solução palpável, que é uma questão que sequer foi discutida e sequer faz parte de algum artigo do novo CPC. Isso não está claro, isso hoje está à deriva, continua, ou seja, da mesma forma como era antes. Bom, nós lançamos o livro Justiça Trabalhista do Brasil com o slogan, com o título embaixo, Sublit, que é uma justiça que agoniza. Né? Por que ela agoniza? Porque na medida em que agora nós vivemos uma crise econômica, por exemplo, muito desemprego, muitas empresas fechando as portas, e fica sem liquidez. Então, um processo trabalhista, ele entra na Justiça do Trabalho, formatado, peticionado, com inicial, com os pedidos todos, no papel. Mas ele não se transformaria nunca, nem vai se transformar em realidade. Não há condições de uma empresa, ou um sócio falido, ou um sócio que não tenha condições financeiras, de honrar um compromisso de um processo trabalhista. E esse processo fica ali com rubricas que vão se perpetuando, se valorizando, se transformando, e processos de valores pequenos acabam se transformando em altos valores. Altos valores que eu digo são altos, porque existe todo um processo do rito processual, dos recursos que precisam ser feitos nessas ações para que isso não aconteça. E quando não é feito, como diz o ditado, quem cala consente, tudo que está ali vai se transformando em números visíveis, porém com valores invisíveis, e nunca chega no bolso do trabalhador.